Em 1977, poucos meses antes da morte de Elvis, ele tinha uma namorada, uma jovem namorada de 20 anos de idade, chamada Ginger Alden. Um dia ele estava na mansão Graceland e ele levou a sua jovem namorada até a sua sala de troféus. Havia inúmeros discos de ouro, muitos troféus, medalhas, placas, prêmios que atestavam de forma definitiva o sucesso inimaginável que Elvis Presley alcançou. Elvis Presley olhou para Ginger, sua namorada de 20 anos de idade, e disse: "Sabe, quando eu olho para todos esses prêmios, quando eu olho para todos esses discos de ouro, eu não sinto que eles pertencem a mim. Eu sinto que eles pertencem a outra pessoa. Essas coisas não me pertencem." Elvis Presley estava sendo bastante humilde em relação ao seu poder, ao seu sucesso, ao seu talento. Muitas pessoas não têm 1/10 do que Elvis Presley teve, porém são muito arrogantes. Como eu disse, generosidade não é algo que você compra. Ou você tem, ou você não tem. São lendárias as histórias de Elvis Presley doando, seja dinheiro para instituições de caridade, para hospitais, seja seu tempo de trabalho fazendo shows onde ele destinava toda a renda para a caridade. Elvis Presley distribuía automóveis de luxo aos seus amigos, a pessoas estranhas. Ele também distribuiu cavalos, motos, brinquedos, casas, joias, ofereceu viagens, tudo isso pago pelo dinheiro do seu trabalho. Eu já contei tantas histórias, e são histórias que às vezes deixam algumas pessoas bastante nervosas. Elas dizem nos comentários que Elvis estava sendo manipulado, que Elvis estava sendo feito de trouxa, porque é natural do ser humano o egoísmo. E quando você escuta uma história de um ser humano sublime oferecendo tanto, pelos comentários eu chego a pensar que a pessoa sentiu até raiva e queria que, se possível, parar Elvis. Parar Elvis de doar. Mas Elvis, ao contrário, ele se sentia feliz quando ele oferecia algo a alguém. O brilho no olhar, o sorriso, isso era a sua recompensa. Bem, você pode dizer, mas Elvis Presley era rico e ele era tão rico que ele podia se dar ao luxo de quanto mais ele gastasse, mais ainda ele ganhava, porque ele subia ao palco e o dinheiro voltava novamente para ele. Mas eu conheço pessoas, todos conhecem pessoas, histórias de pessoas muito, muito ricas que nunca nada é o bastante. E elas podem até tirar de quem não tem para ter mais dinheiro ainda. Eu vou contar uma história pessoal. A minha família toda, ela é de Portugal. Então, a minha mãe e o meu pai, eles tiveram muitos irmãos. Entre os dois, pelo menos 8 irmãos. Ou seja,
8 tios que tiveram filhos, que são meus primos, avós, tanto materno quanto paterno. Eu não conheci nenhuma dessas pessoas. Eu conheci apenas um tio, o irmão do meu pai, que era o meu padrinho. Então, eu sempre o chamava de padrinho, não chamava de tio. Esse homem veio para o Brasil e o único estudo que ele tinha, a única sabedoria que ele tinha, matemática, subtração, soma, multiplicação e divisão. E ele sabia escrever e ler para o gasto. Esse homem era tão inteligente, era tão sagaz, que ele construiu um império. Meu tio, com certeza, deixou uma das maiores fortunas no Brasil. Você pode ou não acreditar em mim. Isso não faz diferença. O fato é esse. Desde pequeno, desde que a consciência piscou, aquele momento onde você abre os olhos e você começa a identificar as coisas à sua volta. Isso deve acontecer por volta dos 3 ou 4 anos de idade. O meu tio esteve presente em minha vida. O meu pai nunca levou a família a lugar algum. Eu nunca, quando criança, comi uma pizza numa pizzaria. Eu nunca fui à praia com o meu pai. Meu pai ia para o trabalho e para casa, para o trabalho e para casa. Eu já disse, meu pai era feirante. O único lugar que meu pai levava a família era a casa do meu tio. Para vocês terem uma pequena ideia do que eu estou dizendo, em 1973, quando eu tinha 5 anos de idade, meu tio morava num palacete que havia um painel na cozinha com 5 números. Dependendo do número que acendia, você saberia em qual lugar da casa alguém estava chamando. Se era na porta principal, se era na porta da garagem, se era nos quartos. Eu estive nessa casa quando meu tio comprou e a casa ainda não estava imobiliada. Eu me perdi e fiquei desesperado na casa. Eles me acharam porque ouviram meus gritos e meu choro. Bem, eu não vou ficar aqui dizendo o quanto meu tio tinha, nem o tipo de negócio que ele tinha. Eu acho que isso basta. Cada vez que eu visitava meu tio, e não eram muitas vezes, eu lembro que na Páscoa, com certeza, no Natal, ele me dava uma nota, vamos dizer, de 100. Ele me dava um ovo de Páscoa, daqueles de 1 quilo. Mas meu tio nunca foi muito generoso. Ele nunca me deu, por exemplo, um autorama. Ele nunca me deu nenhum brinquedo que na década de 70 a estrela fazia as crianças sonharem. Até você pode ver que hoje em dia é proibido propaganda de brinquedo na televisão. E com isso os programas infantis meio que acabaram. As revistas em quadrinhos também acabaram por causa da internet, mas elas acabaram muito antes, porque também não podiam mais patrocinar lojas de brinquedo. Porque as crianças, a maioria das crianças não tinha acesso e isso causava grande dor à maioria da população e então isso foi proibido. No começo dos anos 90, nós vivíamos uma inflação galopante. Quem não se lembra daquela época do Fernando Collor de Mello, o presidente jovem e atlético,
Ele nos mostrou a inflação. A inflação não tinha um rosto, ela não tinha um corpo, então ela foi representada por um dragão que cuspia fogo, um dragão que acabava com o poder aquisitivo do dinheiro. Se você tinha um certo valor no começo do mês que comprava 1 quilo de açúcar, ao final daquele mês, quando você recebia o novo salário, você trabalha 30 dias para receber o salário, o mesmo dinheiro que comprava 1 quilo de açúcar no começo do mês, ao final do mês não comprava 10 gramas de açúcar. A inflação, ela foi tão veloz que o dinheiro não acompanhava. Então surgiu Fernando Collor. E ele disse que iria matar esse dragão da inflação com apenas um tiro. Um tiro certeiro no dragão da inflação. Esse tiro certeiro acabou por ser o dinheiro da população retido. Se você tinha um dinheiro na poupança, uma economia, ele ficou retido por 1 ano e 8 meses. Havia casos trágicos na época. Sempre lembrando que eu estou falando sobre generosidade. Havia pessoas que acabaram de vender sua casa, tinham uma reserva na poupança, juntaram esse dinheiro para comprar uma casa melhor, num lugar melhor, uma casa maior. Nesse meio tempo, o tal tiro que o Collor ia dar na inflação reteve o dinheiro da população inteira. A pessoa se viu numa situação onde ela estava na rua e o dinheiro que ela tinha para comprar outra casa ia ficar preso durante 1 ano e 8 meses. Muitas pessoas abreviaram a vida desesperadas nessa época. O meu pai recebeu uma oferta de emprego do meu tio. Meu tio veio até a casa do meu pai, falou: venda seu caminhão, venda sua banca de frutas que você tem na feira e venha trabalhar na minha empresa. E ele ofereceu um salário que era superior a 4 vezes o que o meu pai ganhava. Ele ainda ofereceu um carro para que meu pai tivesse esse carro à disposição para ir até a empresa e voltar. E ele disse: tudo o que você gastar com o carro, você pede uma nota fiscal, inclusive combustível, e no final do mês a gente reembolsa. Meu pai conhecia tanto meu tio que, diante da pressão da família, ele disse: tá, eu vou, mas ele não vai cumprir isso. Quando isso aconteceu, foi um pouquinho antes do tal tiro na inflação do Fernando Collor. Foi quando vivíamos uma inflação muito grande e o dinheiro que meu pai estava ganhando, a inflação estava comendo. Quando surgiu essa oferta do meu tio, a família pressionou meu pai. Meu pai foi trabalhar com meu tio durante 2 meses. Realmente, a nossa renda familiar aumentou bastante. Mas aí veio o Collor e deu o tiro na inflação, reteve todo o dinheiro. Só que esse tiro, eu acho que pegou meio de raspão, porque a inflação voltou e voltou mais forte e voltou em um nível que você não mais comprava as coisas pelo preço. Quanto é este caderno? Este caderno não é mais, para dinheiro de hoje, um exemplo, não é mais R$10. A inflação,
era tão grande que o dinheiro não tinha mais valor algum. Então foi inventado uma medida de valor chamada URV. Essa URV, ela tinha um valor que mudava todo o dia, todos os dias esse valor mudava de acordo com a inflação, com os índices de inflação. Então, quanto que é este caderno? São 10 URVs. Quanto está a URV do dia? Então, 10 vezes a URV do dia. Era possível que, se você fosse comprar o mesmo caderno depois de 2 horas, você pagasse mais caro, porque a URV era reajustada a todo instante. Mas veja, o salário das pessoas não era através da URV. Eles inventaram um mecanismo chamado gatilho salarial. Mas esse gatilho salarial, que era um a mais que era pago de acordo com a inflação, mas nunca ele alcançava realmente. Ou seja, você ficava sempre com pouco dinheiro. Todo aquele dinheiro que meu tio ofereceu para o meu pai foi corroído com os aumentos que aconteciam de tudo, da energia elétrica, da água e dos alimentos, do combustível. Bem, quanto ao combustível, o meu tio nunca pagou uma nota que meu pai levou. As notas se acumularam. Esse era o tipo de generosidade que meu tio tinha. Então, veja, ele era muito, muito rico, mas ele era capaz de tratar o irmão desta forma. Bem diferente, então, das histórias de Elvis Presley. Eu vou encurtar a história. O tempo passou, meu pai morreu muito jovem, com 56 anos, ainda trabalhando com meu tio. Ele havia ficado numa sinuca de bico, porque ele não tinha mais o dinheiro da banca do caminhão, porque ele ficou retido pelo plano Collor. Porém, todos os empresários puderam pegar o seu dinheiro, porque senão a economia parava. Então o plano foi feito um ajuste, onde os empresários podiam pegar o dinheiro para pagar seus fornecedores, para pagar seus funcionários, ou seja, eles rodaram o dinheiro e todo o dinheiro que estava preso através das mercadorias, dos negócios que os empresários tinham que fazer, esse dinheiro voltou muito mais rápido para a mão dessas pessoas do que para a mão de pessoas do povo mesmo, que tinham uma economia na poupança e teve que esperar 1 ano e 8 meses, e quando esse dinheiro voltou, não voltou corrigido, ou seja, se você tinha lá 100 mil reais, você recebeu de volta no máximo 20 mil reais. Bom, acontece que meu pai morreu, e eu sei que ele morreu muito magoado com o meu tio. Porém, eu nunca disse nada ao meu tio. Eu tinha uma memória afetiva do meu tio desde a infância, e eu não captei na época o que ele fez, a pessoa que ele era. Eu estava muito mais na minha memória, a memória da criança, que é quando os adultos sempre tratam as crianças, não sempre, mas a criança é uma espécie de ser que a maioria das pessoas, que pelo menos aquelas que não são doentes, não tem nenhuma perversão, as pessoas gostam de crianças, e você vai se lembrar de quando você era criança, você tem sempre um rosto sorrindo, querendo apertar suas bochechas, esse tipo de coisa. Como eu disse, como o meu tio era sempre o único lugar que meu pai nos levava, e de vez em quando ele dava uma nota de 100, ele me dava um ovo de Páscoa, sempre tinha um carro espetacular novo na garagem,
Um não, tinha dois ou três, porque ele tinha dois filhos. E os meus primos são mais velhos do que eu, cerca de 18 anos. Então eles já eram homens adultos, enquanto eu ainda era uma criança. Mas havia muito calor e muita diversão e muito amor na casa do meu tio. Mas para a família dele, ele nunca foi generoso com o meu pai. Passou-se o tempo, muito tempo, depois que meu pai morreu, e eu não via muito o meu tio. Eu lembro que me chamaram quando ele fez 80 anos. A gente era chamado poucas vezes. Quando chegamos em 1900, quando chegamos em 2018, meu tio estava com 88 anos de idade. A minha esposa tem muitos parentes diferentes de mim. Meus parentes, como eu disse, estão em Portugal. Então eu sempre fui muito solitário nesse aspecto. Porque eu vejo as pessoas que têm avós, né? Enquanto crescia, pessoas iam na casa dos avós, dos tios, tinham primos da mesma idade. E eu nunca tive nada disso. A minha esposa teve tudo isso. E mais ou menos nessa época, em 2018, muitos parentes da minha esposa começaram a falecer. 90 anos, 88 anos. E então eu lembrei do meu tio e eu pensei, talvez, mesmo que eu não tenha tanta mais convivência com ele, talvez seja bom eu fazer uma visita. Eu senti a vontade de dar um abraço no meu tio, até porque o meu tio e o meu pai, eles eram muito semelhantes fisicamente. Bom, eu senti no meu coração apenas isso, a vontade de dar um abraço no meu tio, que talvez poderia ser o último, como de fato foi. Mas acontece que o meu tio, ele ficou tão rico, que depois, no decorrer da vida, quando eu comecei a crescer e entender um pouco mais, havia sempre um leve sarcasmo, alguma ironia, porque meu pai não chegou nem perto do meu tio. Meu pai seguiu uma vida em que ele trabalhou, batalhou, viveu dignamente, mas não teve luxos. Meu tio, com o mundo à sua disposição, nunca olhou para o meu pai. E ele poderia ter melhorado a vida do meu pai através de um negócio melhor que ele poderia ter financiado e meu pai poderia ter pagado, poderia ter pago de volta o investimento. Inclusive, uma ocasião houve esse negócio, mas o meu pai não tinha o dinheiro. Ele veio oferecer o negócio para o meu pai, que um amigo em comum estava vendendo, e para ele era muito fácil inteirar o dinheiro, mas ele não o fez. Meu tio era dono de prédios. Não é simplesmente que ele era bem de vida, ele era muito rico. Ok, quando eu fui lá dar um abraço no meu tio, meu pai já havia morrido há pelo menos 30 anos. Eu não tinha ilusão alguma de que o meu tio fosse me deixar uma casa, uma pequena quantia em dinheiro. Isso não havia. Eu vi ele a vida inteira, o modo como ele tratou o meu pai. Eu não fui lá com esse objetivo. Deixa eu lembrar meu tio que eu existo. Quem sabe, né? Ele já está bastante velho e ele deixa alguma coisa para mim.
de todo o meu coração. O meu único objetivo era ir lá dar um abraço no meu tio. O que aconteceu? Ele estava resfriado. Ele estava com uma gripe, mas não era que ele estava internado num quarto de hospital, na UTI. Ele estava com um resfriado igual o que eu já tive inúmeras vezes na minha vida. O meu tio toda a vida queria saber quanto eu estou ganhando, o que eu estou fazendo, etc, etc, etc. E eu, sempre que estava diante do meu tio, eu tinha 8 anos de idade. Era assim que eu me sentia. Então todas as perguntas que ele me fazia, eu respondia. Quanto você está ganhando? Tanto. Não era uma fortuna, mas era digno. Eu mantinha a minha casa e, inclusive, sobrava para o que eu acho um luxo. Muitas pessoas que têm muito dinheiro podem dizer que não é, mas para a grande maioria da população, se você conseguir pagar um plano de saúde para você, para sua esposa, isso é um luxo. É um luxo. Pode acreditar. Bom, inclusive eu tinha esse plano de saúde para mim e para minha esposa. Então eu disse, eu ganho X. A partir daí ele começou a me humilhar. E uma das coisas que ele disse foi: olha, se você pegar uma gripe igual a que eu estou, que era uma gripe que ele estava sentado, conversando, de vez em quando ele assoava o nariz. E ele, aos 88 anos, eu pensei que ia encontrar um velhinho frágil. Pode ver que eu tenho os ombros largos e a minha família, meu pai, meu tio, eles tinham esses ombros largos. E mesmo aos 88 anos, o meu tio tinha os ombros largos. E quando eu abracei ele, eu não abracei um esqueletinho sem músculos. Era um homem forte realmente, aos 88 anos de idade. Então ele disse assim, olha, com esse salário, se você pegar uma gripe igual a minha, você morre, porque você não vai ter dinheiro nem para o remédio. Eu parei por um instante, eu pensei, e isso foi um flash de pensamento, eu estou na casa do meu tio, é um homem de 88 anos, então eu disse apenas, mas antes de dizer eu pensei, uma cibalena? Eu vou ter dinheiro para comprar uma cibalena? Mas eu apenas disse, com esse salário é possível mesmo. Eu vou até torcer para não pegar essa gripe do senhor. Depois disso, de alguma maneira, a visita transcorreu de uma forma até que normal. A minha tia, minha madrinha, serviu um café para nós. E antes de eu ir embora, ela até disse, venha mais vezes, porque o padrinho ele fica muito solitário aqui. E eu vi que fez bem para ele a visita. Porque ele me deu um coice, acho que ele se sentiu melhor. Mas eu não fui embora sem deixar um recado para ele. Quando ele me levou até a porta, eu falei, então, eu posso te dar o abraço? Ele falou, claro. Então eu dei um abraço no meu tio. E enquanto eu o abraçava, eu falei, foi apenas para isso que eu vim aqui. Para te dar um abraço. O que era a mais pura verdade. Agora veja, Elvis Presley disse para a menina, para Ginger Alden, diante de todo aquele sucesso personificado nos prêmios. Muitas vezes eu penso que essas coisas não me pertencem, pertencem a outra pessoa. Isso é uma lição de humildade extrema.
Meu tio, eu fui à casa dele para lhe dar apenas um abraço afetuoso. A gente nunca sabe qual é a última vez que vamos estar com uma pessoa. Mas eu saí de lá com a frase: o que você ganha se você pegar uma gripe igual a minha, você morre, porque você não vai ter dinheiro para comprar o remédio. É um exagero ultrajante. Pouco tempo depois, o mundo foi assolado pela Covid-19. Antes da vacina, ou antes das vacinas, não havia dinheiro no mundo que pudesse salvar você dessa doença. Muitas pessoas, o vírus tinha uma reação tranquila, outras levavam até a morte. E isso não importava a idade. Muitas pessoas idosas saíam vivas depois do contato com o vírus e outras pessoas, inclusive lutadores, homens muito fortes e jovens, padeciam da doença. Milhares de centenas de pessoas morreram ao redor do mundo. Foi um revival da peste negra, a gripe espanhola. Meu tio, com todo o dinheiro que ele tinha no mundo, não sobreviveu ao vírus. Ele estava próximo de completar 90 anos e pelo abraço que eu dei nele, se não houvesse esse vírus, se não tivesse existido, muito provavelmente ele ainda estaria vivo. A minha sogra, por exemplo, está com 98 anos de idade. Eram pessoas, e a minha sogra, no caso da minha sogra, com muita saúde. Veja, por que ele foi dizer isso? Se você pegar uma gripe, você morre porque você não vai ter dinheiro para comprar um remédio. Poucos meses depois, ele morreu de uma gripe, com todo o dinheiro do mundo que ele tinha para comprar qualquer remédio. Só que naquela ocasião não existia um remédio. Eu acho impactante o que aconteceu porque nos leva a uma reflexão. Nós, dependendo de onde nós estamos, o poder que nós temos, a qualificação que nós temos, ao invés de humilhar o que está mais abaixo, nós devemos agradecer pela nossa capacidade e pelo pela nossa posição na sociedade. Meu tio tinha uma posição muito boa. Ele não precisava ter feito isso comigo. Eu também não estou aqui contando essa história para me sentir vingado. Eu fiquei extremamente triste quando eu soube da morte dele. Nem pensei nisso. Isso me ocorreu depois que ele me disse isso e ele foi morrer justamente de uma gripe, porque o vírus Covid nada mais era do que uma gripe. É um vírus de gripe. E não foi uma questão de dinheiro, porque isso ele tinha de sobra. Acabou porque teve o lockdown. Aquele abraço foi o último abraço que eu dei no meu tio. E uma grande lição para seguir. Empatia e saber que nem todos conseguem, nem todos têm a mesma capacidade, nem todos têm a mesma inteligência e nem todos têm a mesma sorte. Devemos sempre olhar com humildade para quem está passando dificuldades. Se você, que não era nem o meu caso,
Mas se você não puder ajudar alguém, então fique calado. Não fale algo que possa magoar um coração. Muitas vezes, um coração onde você mora. Porque eu tinha o meu tio no meu coração. Ainda tenho. Porque não vai ser esse comentário infeliz que ele fez que vai destruir os momentos que eu tive na minha infância, quando eu ia à casa dele. Eu contei essa história pessoal porque muitos dos inscritos gostam das minhas histórias. Talvez algumas pessoas dizem que eu fujo do tema do Elvis, mas eu sempre, quando eu conto uma história pessoal, eu estou ligado a uma história do Elvis. No caso, a generosidade de Elvis e a não generosidade do meu tio. Há inúmeros outros vídeos no canal, você entra na página do canal e há mais de 1000 vídeos sobre Elvis Presley. Você escolhe aquele onde eu escolhi o assunto que melhor você gosta. Elvis Forever.